Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre associação de condutos, tá? Bom, antes de falar sobre associação de condutos em si, a gente tem que definir o que é um conduto equivalente, tá? E a definição é mais ou menos a mesma de que a gente tinha lá quando a gente utilizou o conceito de comprimento equivalente para calcular uma perda de carga, tá? Então, um conduto equivalente é um conduto que, transportando a mesma vazão, produz a mesma perda de carga, tá? Então, se a gente olhar aqui na nossa equação de Hazen-Williams, né, a gente vai produzir a mesma perda de carga que ΔH para uma mesma vazão Q, tá? Para isso acontecer, eu posso variar esses outros três parâmetros, né? O comprimento, diâmetro e a rugosidade, tá? E aí eu tenho algumas situações, né? Os três parâmetros podem ser diferentes, combinando eles, eu resulto nessa igualdade, né? Eu posso ter só a rugosidade e o diâmetro diferentes e o comprimento ser o mesmo, comprimento e diâmetro diferentes e a rugosidade igual, né? E comprimento e rugosidades diferentes e o diâmetro igual, tá? Posso ter mais combinações aí também, mas essas são algumas que a gente pode ter, tá? Então, por exemplo, né, eu coloquei aqui um exemplo simples, né, de uma adutora transportando água de um reservatório A para um reservatório B, tá? Ela tem 100 metros de comprimento e o desnível aqui entre os reservatórios é de 19 metros, tá? E eu quero transportar 150 litros por segundo. Ou seja, eu vou ter uma perda de carga distribuída de 19 metros para transportar 150 litros de vazão, tá? E atualmente eu tenho uma tubulação de PVC, né, com coeficiente de rugosidade de 130 e um diâmetro de 175. Tá? Um conduto equivalente de ferro fundido, que tem uma rugosidade menor, né, e aí no caso de Hazen-Williams quer dizer que essa tubulação é mais áspera, eu precisaria de um diâmetro superior. Tá? Então esses dois condutos aqui, eles são equivalentes, né, porque nesse sistema aqui eles transportam a mesma vazão com a mesma perda de carga. Ok? Beleza. Bom, então falando sobre a associação de tubulações, a gente tem dois tipos de associação. Tá? A primeira é a associação em série e a segunda a associação em paralelo. Tá? Essa associação ela é muito semelhante com a associação de resistências elétricas. Tá? A gente até costuma comparar que a vazão é a corrente elétrica, né? E a perda de carga é a queda de tensão na resistência. Tá? Então a gente tem essa similaridade. Tá? Condutos em série são condutos que têm tubulações distintas, né? Colocadas na mesma linha e as extremidades delas estão ligadas. Tá? Então eu posso ter tubulações de diferentes materiais associados em série, né? De diferentes diâmetros, como eu tenho aqui na nossa figura de exemplo, tá? Diferentes comprimentos, enfim. As características físicas desses trechos eles podem ser diferentes. Tá? Mas, como eles estão em série, a vazão que passa pelo trecho 1 é a mesma que tem que passar pelo trecho 2, né? Se eu não tenho nenhum tipo de derivação, e é a mesma que vai passar aqui pelo trecho 3. Tá? Então, na associação em série, assim como na associação de resistências elétricas, né? A vazão ou a corrente que passa pelos trechos é a mesma, mas a perda de carga em cada um é diferente. Tá? E a perda de carga total é a somatória da perda em cada um dos trechos. Tá? Então, a minha perda de carga total ela é igual à somatória das perdas de carga em cada um dos trechos. Tá? Bom, quando a gente faz, né? Para que a gente faz essa associação em série? Tá? Primeira alternativa, né, seria para redução de custos. Né? Eu tenho uma determinada vazão
e eu quero dimensionar a tubulação, né? Se eu utilizasse um diâmetro todo aqui, com esse diâmetro maior do trecho 1, eu teria capacidade de transportar uma vazão maior, mas aí, como eu não quero, eu utilizo uma válvula, né? E aí eu vou reduzindo aqui o diâmetro para ter essa vazão que eu quero, tá? Um segundo caso seria um caso ao contrário, né? Eu instalei toda a minha tubulação aqui com o trecho 3, por exemplo, né? E com o passar dos anos eu fui precisando aumentar a vazão que passava no meu sistema, e aí eu fui substituindo só alguns trechos com diâmetros maiores para aumentar a capacidade de transporte de água do meu sistema. Tá? Então essas são as duas principais causas aí que a gente faria uma associação em série. Bom, como que a gente faz o cálculo hidráulico disso? A gente pode realizar trecho a trecho, né? Então a gente pode calcular a perda de carga em cada um dos trechos, ou a gente pode criar um conduto equivalente, né? Então aqui, esse conduto aqui de baixo, ele vai ter características próprias, né? Que vão produzir a mesma perda de carga total aqui do nosso sistema, tá? Então, esse conduto equivalente, ele vai transportar a mesma vazão e produzir a mesma perda de carga que esse conjunto de três trechos aqui produziria, tá? Conforme a gente definiu ali no slide anterior, um conduto equivalente. Bom, se a gente utilizar a fórmula de Hazen-Williams aqui, né, a gente vai ficar com essa equação aqui bem grande, né? Então, a gente tem o comprimento equivalente, né, diâmetro equivalente e rugosidade equivalente, é igual a somatória aqui de parcelas de perdas de carga de cada um dos trechos. Bom, tem vários parâmetros aí que a gente aqui embaixo, né, eu coloquei a mesma equação, né, utilizando a fórmula universal de Darcy, tá? Nos dois casos aqui tem vários parâmetros que a gente pode cancelar, né? Então, se vocês observarem, né, e todos eles vai aparecer o 10,65 e a vazão, né? A vazão que passa em todos os trechos aqui, ela é a mesma. Então, eu posso cortar esses valores aqui, né? E a mesma coisa aqui embaixo, né? Vai aparecer um 8π ao quadrado sobre g multiplicado por q ao quadrado. Esse termo todo aqui eu posso cancelar, tá? Bom, então esses termos eu posso cancelar. Se a gente observar com mais cuidado aqui as duas equações, as duas vão ter um formato similar, que é o comprimento dividido pelo diâmetro elevado a um expoente, multiplicado por um coeficiente de perda de carga, né? Aqui, no caso, esse coeficiente é 1 sobre C, e no caso da fórmula universal, é o próprio fator de atrito, tá? Então, a gente pode reescrever essa equação de forma geral, né? Como sendo um coeficiente de perda de carga aqui, que vai depender da fórmula que a gente está utilizando, né? No caso da fórmula universal, é o próprio fator de atrito. No caso da fórmula de Hazen-Williams, é 1 sobre C elevado a 1,85, né? Multiplicado pelo comprimento equivalente, dividido pelo diâmetro, elevado a um expoente, né? No caso da fórmula universal 5, no caso da fórmula de Hazen-Williams 4,87. Isso é igual à somatória das perdas aqui nos trechos, né? Então, cada trecho aqui com o seu coeficiente, comprimento e diâmetro, também utilizando o expoente e o coeficiente aqui de acordo com a fórmula que a gente escolheu, tá? Bom, o que a gente costuma fazer, né? Qual que é o procedimento para a gente encontrar esse conduto equivalente, tá? A gente costuma fixar duas variáveis e encontrar a terceira, tá? Então, uma das variáveis que a gente costuma fixar normalmente é a rugosidade, né? Porque não é muito comum a gente associar aqui em série tubulações, por exemplo, de PVC com ferro, tá? Então, normalmente esses trechos aqui, eles têm a mesma rugosidade. Se eles tiverem a mesma rugosidade, né? Esse valor de C aqui, ele também vai cancelar em todos os termos, né? Então, facilita um pouquinho o nosso cálculo, tá? E aí você escolhe o que
outro parâmetro que você quer definir, né? Então você pode definir, por exemplo, né, a rugosidade da tubulação e o comprimento equivalente como sendo o comprimento total aqui, a somatória de todos os trechos. E aí você encontraria o diâmetro equivalente. Beleza? Então essa forma aqui é uma forma um pouco mais simplificada, né, de realizar o cálculo direto, ao invés de realizar o cálculo, né, parcial das perdas de carga em cada um dos trechos. A gente pode criar um conduto equivalente, né, isso facilita a gente fazer alguns testes aí no sistema, né. Bom, como eu comentei, né, o outro tipo de associação é a associação em paralelo, tá? Então, pensando na associação de resistências elétricas, né, no caso lá, a queda de tensão em uma associação em paralelo é a mesma, mas a corrente que passa por cada resistor, ela é diferente, né? Então, aqui no nosso caso, né, a gente tem que a diferença de carga ou a perda de carga no nosso sistema, ela é a mesma para todos os nossos trechos, tá? Mas a vazão que vai passar em cada uma delas aqui é diferente, né? Então, a vazão que chega, ela é distribuída aqui de acordo com as características das minhas tubulações, tá? Então, se por exemplo D1 tem um diâmetro muito superior a D2 e D3, maior parte do escoamento vem por aqui, tá? Enquanto que uma parcela menor vem por D2 e por D3, tá? Bom, então a associação em paralelo, né, a definição delas é a associação de tubulações, né, cujas extremidades de montante e jusante estão conectadas em um mesmo ponto, tá? Conforme mostra a figura aqui. Tá? E aí a perda de carga entre esses pontos de montante e jusante, ela é a mesma por todos os trechos. Tá? Bom, aqui a mesma coisa, né? Ao invés da gente ter a somatória de, de perdas de carga, né? O que a gente tem aqui é a somatória de vazão, né? A vazão que entra no meu sistema, ela é igual à somatória de vazões que passa por cada uma das nossas tubulações, tá? Aqui eu peguei a fórmula de Hazen-Williams e isolei a vazão, tá? Então a gente fica com uma equação desse tipo aqui, né? Ela é um pouquinho mais chata, né? Tem um elevado a 1 dividido por 1,85, né? Então é um pouquinho mais chato. Mas se a gente substituir as vazões aqui em em todas as parcelas, né? A gente vai ter aqui que a nossa tubulação equivalente, né, com as características que a gente vai encontrar, é igual à somatória de vazões aqui em cada um dos trechos. Tá? E aí também, de novo, né, vão aparecer alguns termos que a gente pode cancelar. Né? A perda de carga ela é a mesma para todos os trechos, né? Inclusive para o nosso conduto equivalente. E o 10,65 ele também pode ser cancelado. Tá? E aí a nossa equação geral vai ficar aqui dessa forma, tá? Então, diâmetro equivalente, né, dividido pelo coeficiente de perda de carga multiplicado pelo comprimento equivalente, tá? Tomar cuidado aqui que esse coeficiente de perda de carga, no caso da forma de Hazen-Williams, a gente definiu ele ali anteriormente, né? Ele é 1 sobre C aqui, tá? E isso é igual ao somatório da mesma equação aqui de cada um dos trechos. Tá? E o procedimento aqui é o mesmo, né? A gente costuma fixar duas variáveis e encontrar a terceira. Tá? De novo, é mais comum a gente fixar o coeficiente de perda de carga e o comprimento. Tá? Até porque o comprimento aqui das tubulações em paralelo ele não deve ser muito diferente um do outro. Tá? Então, normalmente eles são iguais e a gente pode cortar eles. Tá? Bom, quando que a gente faz essa associação em paralelo? A principal causa, né, da gente fazer essa associação em paralelo é o aumento de consumo. Tá?
ao invés de substituir trechos lá de tubulações, né, a gente já constrói uma tubulação totalmente nova em paralelo com a atual, né, para aumentar a vazão. Tá? Isso torna a operação um pouco mais simples, né, e também já deixa a nova tubulação com uma capacidade de atender ainda mais um crescimento de demanda futuro. Tá? Então, a associação em paralelo é principalmente utilizada nesses casos aí. Ou então também, né, quando eu preciso ter uma maior flexibilidade operacional. E aí eu consigo, por exemplo, fechar uma tubulação aqui e operar só com duas, né? Ou então fechar duas e operar só com uma. A associação em paralelo também permite essa flexibilidade maior da operação. Bom, aqui para finalizar a aula eu trouxe um exemplo, né, que é inclusive da primeira lista de exercícios, tá? Que a gente tem exatamente aqui a associação de tubulações, tá? Vocês resolveram ele sem ter esse conceito, mas a gente também poderia utilizar o conceito de condutos equivalentes para resolver esse exercício, tá? Então, o exercício ele fala que o ponto A e o ponto B pegam água de um reservatório, tá? Eles estão associados, então, em paralelo, tá? E essa associação em paralelo está em série com a tubulação CD, que está em série com a associação aqui em paralelo EF, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui é realizar só o cálculo aqui nesse primeiro trecho para a gente encontrar um conduto equivalente entre A e B, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer no exercício é definir qual que é a perda de carga nesse trecho aí, tanto em AC quanto em BC. Tá? Como eles são tubulações em paralelo, a perda de carga nos dois é igual. Tá? O exercício deu a vazão no trecho AC, né? Então, aplicando a equação de Hazen-Williams nesse trecho, a gente encontra que a perda de carga nesse trecho é de 1,93. Tá? Bom, então eu vou criar agora uma tubulação equivalente a essa tubulação aqui, a essa associação, né? AC com BC, tá? Elas estão em paralelo, tá? Então, voltando aqui no slide, né? Essa associação em paralelo. Eu vou definir que o meu coeficiente de perda de carga é constante, né? Da minha tubulação equivalente, ele é de 130, né? E o comprimento dessa minha tubulação equivalente é de 100 metros. Por que eu fiz isso? Simplesmente para facilitar o cálculo, né? A tubulação original AC e a tubulação BC, ela tem os mesmos parâmetros, tá? Então, abrindo aqui a equação original, né? Eu vou cancelar a perda de carga em todos os termos, vou cancelar o fator de rugosidade aqui também, porque ele é igual em todos os trechos, e vou cancelar também o comprimento, que aqui foi coincidência, né, que os dois trechos eles têm o mesmo comprimento. Tá? Então, a minha equação ficou bem simplificada e eu só fiquei em função do diâmetro. Tá? Então, esse meu diâmetro equivalente ele é de 67,8 milímetros. Tá? Então, ao invés de usar duas tubulações aqui, eu poderia usar uma de 167,8 milímetros, que também conduziria a mesma vazão que essas duas aqui transportam. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Eu sei que a perda de carga nesse meu conduto equivalente ela é igual à perda de carga em cada um dos trechos. Tá? Eu vou encontrar qual que é a vazão que esse meu conduto equivalente aqui ele consegue transportar. Tá? Então, a minha perda de carga no trecho AC, que eu já calculei, é igual à perda de carga no meu conduto equivalente, e aqui igual à fórmula de Hazen-Williams, né? Aqui usando o diâmetro equivalente que eu encontrei, o comprimento e a rugosidade equivalente que eu defini aqui, tá? Eu encontro qual que é a vazão
que esse meu conduto transporta, tá? Que é de 39,1 litros por segundo, tá? Que é a mesma coisa que a somatória da vazão desses dois trechos verdadeiros, né? Esses dois trechos reais que existem, tá? Então, a vazão do meu conduto equivalente é igual à somatória dessas duas vazões, tá? Se eu quiser encontrar a vazão BC, né, é só eu subtrair da vazão que ele me deu aqui em AC, tá? E aí eu poderia continuar o exercício aqui, né? Agora pegar, por exemplo, esse meu conduto equivalente aqui em AC e associar em série com CD para continuar o exercício, tá? Mas eu vou parar por aqui, né? Só para mostrar que a gente tem diversas formas de resolver o mesmo exercício, tá? E aí a associação aí criando um conduto equivalente é uma das alternativas. Beleza?